Que Jesus nos ampare. Estou realmente emocionada, né? Diante, assim, dos corações que eu amo tanto, das criaturas às quais eu devo tanto. E nós vamos defender esta noite o tema sobre a mediunidade e suas nuances. Para falar da mediunidade, é necessário falarmos do Cristo, porque Ele é a própria mediunidade. Foi através da mediunidade, né, que Cristo trouxe as mensagens para nós, porque Ele era realmente um médium de Deus. Então nós tomamos conhecimento exatamente das leis de Deus através de Jesus, que era profundamente unido ao Pai. Então cabe a nós esse compromisso de desenvolver, né, o nosso tema a respeito de mediunidade. O que é realmente a mediunidade? As pessoas às vezes se preocupam, dão uma série de coisas assim, que coloca a mediunidade pequenininha, mas na realidade a mediunidade é a comunicação nossa com os espíritos como nós, que não são portadores mais do corpo físico. Então esta comunicação vai se estabelecer atendendo a níveis evolutivos, níveis de afinidade, níveis de atração. Então todos nós nos comunicamos com essas inteligências, mas comunicamos exatamente de acordo com aquele diapasão no qual eu me coloquei. Por isso, uns sofrem e outros não, porque vai depender com quem eu estou me afinizando, de quem eu estou recebendo intuições, com quem eu estou trocando ideias. Por isso, Jesus desponta como o alicerce fundamental para eu construir a minha comunicação com os espíritos, a mediunidade. A mediunidade que é de todos os tempos, a mediunidade que é característica de todo ser humano. E é claro que quando existe programado dentro das leis divinas, para aquele espírito reencarnado aqui na Terra, um trabalho mais profundo, então a mediunidade terá características diferentes, que vai exigir dele um encaminhamento a um centro espírita para educar essa mediunidade. Exatamente porque no centro espírita nós vamos encontrar a codificação destes fenômenos e vamos encontrar o livro dos médiuns nos orientando dentro dessa comunicação. Como aqui na Terra, entre nós, os meios de comunicação, eles exigem de nós disciplinas, exigem regras para que a comunicação se processe equilibradamente. A comunicação através da televisão, o aparelho tem que ser ajustado, através do rádio, as ondas, tudo tem que ser ajustado. Então essa comunicação nossa com os espíritos tem leis, que, né, nós devemos nos ajustar. Então o livro dos médiuns contém exatamente um ensinamento de como eu devo me colocar diante da mediunidade para que realmente ela traga bons frutos para mim. Ela não tenha ruídos, como um rádio mal sintonizado, eu nem escuto o que está falando, tem ruídos. Então uma mediunidade mal sintonizada vai ter ruídos, não vou receber a mensagem direito, então entra em confusão. Daí a importância de nós estudarmos sobre a mediunidade. Nós vamos ver, na época de Jesus, no Atos dos Apóstolos, aquela manifestação da mediunidade em seus discípulos, com aquele arrobo, com estrondo, com barulho e tudo. E ele disse notar que no Espiritismo também a mediunidade vai vir revestida de todo um aparato com o objetivo de chamar a nossa atenção. Então nós temos as mesas girantes, ou seja, mesas dançantes, o fenômeno assim de ruídos, toda aquela fenomenologia, aquele estrondo, como se diz, olha, nós estamos aqui, tem algo diferente, discipline, vamos nos comunicar melhor, né? Então Jesus é a própria expressão da mediunidade. Exercitar a mediunidade divorciado de Jesus é não nos comunicarmos bem, é não dar a devida atenção para essa comunicação, para esse meio de comunicação, que é o médium, então, ele seria um meio de comunicação. Então, nós vamos partir exatamente de uma passagem evangélica
para vermos como, neste momento, Jesus vai nos dar todas as diretrizes para a mediunidade e os níveis de mediunidade. E é claro que Allan Kardec é o responsável para a reestruturação da mediunidade. Com ele, os fenômenos que são de todas as épocas vão atingir uma estabilidade, vai atingir um equilíbrio e vai ter maior produtividade. Porque ao codificar a doutrina espírita, ele organizou todos esses fenômenos num corpo de doutrina, não é? Então, nós vamos ver em determinado momento falar que luminosa é a coerência que existe entre Jesus e o Espírito, que ele restaura a palavra. Jesus, o mestre, Allan Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus frente à fé sem obra. Allan Kardec fala de Deus junto à obra sem fé. Jesus é perseguido desde a primeira hora do seu evangelho pelos que se comprazem nas sombras. Allan Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo por aqueles que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Allan Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Allan Kardec reclama uma mente mais livre, sem preconceitos, não é? Então nós vamos ver como há coerência entre os dois. Jesus consola a multidão. Allan Kardec esclarece o povo. Jesus convoca o amor. Allan Kardec impere a caridade, não é? Jesus lança as bases do cristianismo através de fenômenos mediúnicos. Allan Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Daí nós percebemos a importância da mediunidade, não é? Jesus constrói, Allan Kardec vai consolidar. Jesus vai revelar, Allan Kardec descortina. Jesus propõe, Allan Kardec expõe. Jesus vai referir, não é? A vida em outros mundos, a vida em outras moradas. Allan Kardec também menciona os outros mundos. Jesus vai nos falar que é necessário nascer de novo. Allan Kardec explica a reencarnação. Então nós percebemos que mediunidade não pode estar desvinculada de Jesus nem de Allan Kardec, porque se completam os dois. Então é exatamente, né, atendendo a isto que para falar da mediunidade nós vamos lembrar o nosso querido amigo Jesus de Nazaré. Todas as vezes que as criaturas ficavam sabendo da passagem de Jesus por algum daqueles sítios da Palestina, eles acorriam àquela localidade, exatamente à espera de cura. Levavam os enfermos de toda sorte para que Jesus os curasse. E ele passando numa região da Palestina, perto do Monte Tabor, tinha um monte e depois aquela planície, as pessoas acorreram ali para estar lado a lado com Jesus. E é claro que sempre onde há grandes multidões, sempre existem tumultos. E principalmente quando a multidão está ali, porque sabe que tem alguém que pode lhe curar, né? Curar as suas chagas, suavizar os seus sofrimentos. Então Jesus, em determinado momento, ele vai chamar 3 criaturas. Ele vai chamar assim João, né? Vai chamar a Tiago e a Pedro. E vai afastar da multidão. Ele vai começar a subir o morro, né? O Monte Tabor. E vai deixar o resto dos seus apóstolos ali na planície, como toda a multidão. Porque geralmente ele demorava alguns dias nas localidades onde ele se encontrava, sempre atendendo a multidão, ao povo que o procurava. Então Jesus afasta com estes 3 e começa ali a subir aquele monte.
É interessante, nós já percebemos logo aí. Porque ele não chama todos, ele só chama 3. Então nós vamos ver aí, começar a ver aí ensinos sobre a mediunidade. Mas vamos adiantar um pouco mais. Então Jesus ali, ao ganhar as altitudes, em determinado momento, são 500 e tantos metros mais ou menos a vencer, não é? Já é o entardecer, quando ele chega no topo ali da montanha. Imediatamente ele se coloca em prece. E os 3 apóstolos, vencidos pelo cansaço, adormecem ali debaixo das árvores. É o entardecer. E Jesus se põe a orar. Já é noite. Os apóstolos, vencidos pelo cansaço, os 3 ainda estão dormindo. Jesus continua em oração, em prece. Mas em determinado momento há um vozerio, há um tumulto. Então esses 3 acordam. Ao acordar, eles vislumbram Jesus totalmente transfigurado. É como se ele estivesse vestido de luzes. E ao lado dele está Elias e está também Moisés. Então, nesse primeiro momento, nós percebemos aí um fenômeno mediúnico, um fenômeno de materialização de espírito, um fenômeno de exteriorização de perispírito através de Jesus. Há todo um fenômeno mediúnico. Então, nesta passagem nós percebemos, quem participou deste momento de mediunidade não foram todos. Jesus chamou 3, o que significa que nem todos estavam preparados para o fenômeno mediúnico. Onde ocorria este fenômeno singelo e magnífico? Longe de toda a população, num lugar mais isolado, no alto do monte. Agora, foi chegando e ocorrendo o fenômeno? Não. Jesus orou, se preparou por muitos momentos. Daí nós podemos concluir que o médium, bem intencionado, consciente do papel da mediunidade perante a humanidade, ele tem que se preparar. Ele tem que se isolar do mundo, não na forma de afastar de todos, mas ele tem que ter condições de não se envolver pelo mundo, com as vaidades, com a projeção da sua imagem. Então ele tem que ter um isolamento, ele tem que cortar certas coisas do mundo para comunicar com este outro mundo, que exige maior disciplina. Todos estão preparados para isso? Não. Todos são médiuns, mas 3 é que estavam preparados para um fenômeno mediúnico de profundo equilíbrio. E no decorrer, nós vamos ver que vários ensinamentos vêm desta passagem, no decorrer da nossa fala aqui. Então eles percebem Jesus totalmente transfigurado. Há uma verdadeira materialização do Espírito. Moisés está ali, Elias está ali, Cristo conversa com eles. Em primeiro lugar, nós vemos literatura espírita falar que Jesus foi Moisés. Basta analisar essa passagem para nós sabermos perfeitamente que não há dúvida, Jesus não foi Moisés. Senão Moisés não estaria ali materializado. Então, Moisés é uma personalidade distinta e Jesus é outra. Tanto que na transfiguração ele conversa com Moisés, ele está com Elias. Então são figuras distintas. Mas existe uma obra aí da literatura espírita argentina, Harpas Eternas, uns já estão traduzindo e defendendo mesmo que Jesus é a reencarnação de Moisés. Sendo que esta passagem não deixa dúvidas quanto à individualidade. 3 personalidades diferentes. Jesus único. Basta ver essa passagem, que já coloca por terra aqueles que querem defender que Jesus foi Moisés. Ele não foi Moisés. Senão Moisés não estaria ali ao lado do mestre, não é? O fenômeno da transfiguração do Cristo vai explicar também fenômenos mediúnicos, que todos eles são assentados nas propriedades do perispírito. Então, naquele momento, houve uma exteriorização do perispírito de Jesus. O perispírito tem propriedades, né?
E uma das propriedades é exteriorização do perispírito. Há uma forma, a expansão dele. A expansão do perispírito se dá de duas maneiras: exteriorização e irradiação. É uma das propriedades do perispírito. A irradiação, o perispírito irradia sobre o corpo, não há tanto afastamento. Então Jesus irradiou, parou um pouco acima do corpo. Neste fenômeno de irradiação, há a transfiguração. A transfiguração pode se dar da seguinte maneira: eu posso aqui irradiar o meu perispírito e haver uma transfiguração. Eu vou me mostrar como eu sou realmente em espírito, ou uma outra reencarnação que eu tive. Ou então um espírito poderá vir e trabalhar os fluidos do meu perispírito e dar a aparência dele momentânea. Então, certos oradores, em determinado momento da palestra, as pessoas falam: eu vi o rosto, por exemplo, já viram o rosto de Bezerra de Menezes com Divaldo, já viram também o André Luiz. Então, o médium exterioriza um pouco o seu perispírito, o espírito vem ali, plasma a sua imagem. Como às vezes vem uma irmã de caridade, não é? Geralmente é exteriorização, porque na hora de uma oratória, o médium, ele entra em contato com os espíritos, com as forças, com a plateia, todo mundo trabalha ali e dá recursos para que se exteriorize. Então, pode ser a exteriorização e a irradiação. E a irradiação é onde se dá o fenômeno da transfiguração. A exteriorização se dá o fenômeno da bilocação, né, ou bicorporeidade. Então, eu me exteriorizo e posso ir a grandes distâncias. Vai dar mais ou menos no estado de transe, né? Ou eu posso estar até adormecido, ou mais ou menos num transe. Eu estou aqui, me exteriorizo, vou a um outro local e me apresento lá. Então, em determinado momento, sabe que Enilde estava aqui numa palestra e foi vista num outro local. Já que eu fui vista, chama bicorporeidade. 2 corpos no mesmo lugar, né? Então, aqui eu estava com o corpo físico, mais ou menos em transe, e no outro lado com o perispírito. Mas bilocação. A bilocação é diferente da bicorporeidade, mas dá no mesmo fenômeno da exteriorização do perispírito. Na bilocação, eu fico aqui, me desloco em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas qual a diferença da bicorporeidade? Porque na bilocação, eu me desloco, todos me veem aqui. Vou num outro local, mas não me manifesto, as pessoas não me veem, mas eu sei o que está passando e narro aqui o que estava passando. Então é bilocação. Eu me desloquei, fui no local, presenciei, voltei e narrei, mas ninguém lá me viu. E na bicorporeidade, os 2 corpos foram vistos. O que é diferente de ubiquidade. A bicorporeidade, a bilocação, vai dar aqui com o espírito enquanto ele está reencarnado com o corpo físico. A ubiquidade já é mais com os espíritos desencarnados. Neste caso, Bezerra de Menezes poderia estar em uma região e poderia estar intuindo um médium aqui, num outro lugar, em vários lugares. Os médiuns recebendo a mesma mensagem, apenas com diferença de vocabulário, porque o médium recebe a ideia e vai revesti-la com as suas palavras. Mas a essência é a mesma, é ubiquidade. Tudo isso são fenômenos mediúnicos e todos eles dentro do perispírito. Aqui, com esse corpo físico, eu exerço a mediunidade. Então ela está toda embasada no perispírito, ele tem papel fundamental. Logo, ao desencarnar, eu tenho o meu perispírito, este corpo físico não mais, eu posso exercer a mediunidade também do lado de lá. A mediunidade do lado de lá já vai estar localizada no perispírito e no corpo mental também. Enquanto aqui eu preciso do perispírito para me ligar, eu que sou inteligência, a este corpo físico, no plano espiritual, quando eu não tenho o corpo físico, eu preciso
princípio inteligente do corpo mental para me ligar ao perispírito. Então, também entre os espíritos tem a mediunidade. Um espírito de alta hierarquia quer manifestar, ele vai utilizar, então, o perispírito e o corpo mental ali nos planos espirituais. Então, a mediunidade é a comunicação e ela se desenvolve a infinito. Começa aqui conosco, continua no plano espiritual, entre os mundos e através das estrelas. Sempre isto. Onde houver um princípio inteligente, vai haver a mediunidade. Onde houver boa vontade e estudo, vai haver evolução da mediunidade. Então, diante daquele fenômeno de Jesus, ele transfigurado, esses espíritos ficam encantados. E imediatamente vai falar: que bom que estejamos aqui, mestre. Façamos uma cabana para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Exatamente neste momento, dá uma nuvem luminosa e uma voz fala: este é meu filho bem-amado, no qual eu me comprazo. Escutado. Fenômeno da voz direta. E é interessante que sempre nesses fenômenos de voz direta, há sempre uma nuvem luminosa. Porque os espíritos necessitam de maior condensação de fluidos. E muitas vezes eles materializam até uma garganta ectoplasmática e eles encaixam ali e falam do fenômeno da voz direta. Fenômenos difíceis agora, porque nós já temos a codificação, já não há necessidade de tanto trabalho da espiritualidade em certos fenômenos mediúnicos, né? Mas eles escutam essa voz a falar. Naquele momento, estes 3 apóstolos entenderam tudo. É como se abrisse o caminho e a terra uniu-se com o céu. Uniu-se com a divindade. Eles entenderam tudo. Cristo era o Messias. Deus é o nosso Criador. A mediunidade entenderam tudo, tudo, tudo. Porque naquele momento não tinha separação entre o céu e a terra. Estavam totalmente unidos através de fenômenos mediúnicos, através da comunicação dos espíritos conosco. Então, neste momento que a voz fala assim, eles caem por terra, né? O rosto bate em terra, eles ficam meio assustados, mas entenderam tudo. E Jesus fala: necessário é que desçamos ao mundo das dores dos homens. Mais um ensinamento. A partir do momento que eu estou na doutrina espírita, a partir do momento que eu sei da mediunidade, todos nós somos, e que eu começo a falar: eu sou médium, então eu não posso mais ir naquela casa, porque lá tem obsessão, vai me comprometer. Ah, eu não posso ir em qualquer lugar, porque eu fico tonto. Olha, às vezes eu vou em favela assim, não me faz bem aquele ambiente. Este médium longe está de ser um médium com Cristo. Porque a nossa tendência, quando descobrimos o paraíso, é ficarmos nele ociosos para sempre. É nos recolhermos a templos, porque é muito fácil ser santo na suave solidão com Deus. Difícil é sermos santos no mundo profano dos homens. Então Jesus convoca: necessário é que desçamos. Porque só tem razão de ser a mediunidade se ela é um canal aberto, sem preconceitos. Então o bom médium, ele serve do verme às estrelas. Ele é um excelente médium para lidar com os espíritos sofredores, nas reuniões de tratamento de desobsessão, como ele é um excelente médium para receber instruções dos seus mentores. Mas quando ele falar: eu agora não posso trabalhar com obsessor, é só com os mentores, é só com os guias. E todo mundo em volta coopera para aquela vaidade. Olha, cuidado, chega um médium, eles faltam a pôr tapete. Errado. Errado. Porque esse médium caindo, quem o bajulou demais também, está comprometido com aquilo. Médium não é diferente das outras criaturas. Nós não somos diferentes. Todos nós somos. Agora, quando nós temos compromisso, a mediunidade vem com mais intensidade, ela vem com mais vigor, e o intercâmbio é vigoroso. É vigoroso, porque vê ali uma mediunidade de trabalhar mais. Outros, o intercâmbio é mais suave.
outros ele é mais vigoroso. Registrando esse intercâmbio vigoroso, nós percebemos ali uma necessidade de educar aquela mediunidade através do Evangelho de Jesus. Então, nós percebemos nessa passagem a maravilha do trabalho dos médiuns, dos passistas, né? dos que fazem palestra, dos que dirigem as casas, porque todo mundo que está à frente do movimento espírita tem uma mediunidade, só que são mediunidades diferentes. O médium passista, ele é um médium. O orador é um médium. Quem dirige a casa é um médium. Quem doutrina os espíritos nas reuniões de desobsessão é um médium. Quem faz campanha do quilo é um médium. São mediunidades em vários níveis. Temos que estar atentos. Na campanha do quilo, ao conversar com as pessoas, eu tenho que estar atento. Eu estou sendo um médium, estou pedindo, mas estou levando uma mensagem também, estou conversando. Ao conversar com as criaturas, nós somos utilizados pelos espíritos, que através da aproximação vão nos sugerindo os pensamentos, porque Allan Kardec vai falar no livro dos Espíritos, que eles influem em nosso pensamento muito mais do que nós possamos imaginar. Então, quem são os obsessores? E quem são anjos da guarda? Todos estão utilizando a mediunidade. Os obsessores estão vinculados com aqueles que não estão dando o real valor à sua mediunidade. Os instrutores e os protetores estão utilizando daqueles que estão limpando bem o canal mediúnico. Então, estão interferindo em nossos pensamentos. Os obsessores, os perturbados, interferindo, nos perturbando, nos desequilibrando. Os mentores interferindo, nos orientando. Cabe a nós estabelecer essa comunicação. E um meio de estabelecer é através do Evangelho de Jesus. Através do Evangelho, nós estaremos coerentes e corretos. E não podemos ser medrosos. Nós não podemos policiar de uma tal maneira que vai obscurecer e nem confiar demais. A mediunidade, ela é uma flor. Ela é belíssima. Ela precisa de espaço para ela florescer. Ela tem que ser espontânea. Eu não posso forçar. Agora está na hora de receber espírito. Agora não pode receber espírito. Então tem que deixar mais livre. Ela é como uma cachoeira que corre. Agora, para ela ter essa liberdade, para ela ser livre, para ela ser espontânea, ser bonita, ela é um caudal de luzes que corre sobre um leito. Este leito no qual ela corre é o Evangelho de Jesus. Aí sim, a mediunidade não vai nos causar transtorno, não vai nos dar medo, porque ela está correndo livre sobre o Evangelho de Jesus. Então o médium evangelizado, ele é fraternista, ele sabe dos empecilhos, ele tudo suporta, não é? Com bom senso, com critério. Ele não é vaidoso, porque ele sabe que só existe mediunidade porque existem espíritos. Só tem uma escola porque tem professor e tem aluno. Tira professor, não tem escola. Tira aluno, não tem escola, porque ela é somatória de professores, de alunos e de diretores. Tira médium, não tem mediunidade. Tira espíritos, não tem mediunidade. Então vamos nos entender como um todo. E em tempo algum falar que eu sou médium e mereço todo o carinho. E começar a exigir certas vantagens só porque sou médium. Não, nós estamos a serviço uns dos outros. O médium, o professor, o médico. Então, dentro da utilização da mediunidade, não pode ter vaidade. O médium é uma pessoa comum. Ela não é extraordinária, ela não é diferente uma das outras. Nós, às vezes, colocamos isso e fazemos os médiuns cair. Devemos tratar os médiuns igualzinho eu trato todo mundo. Não tem como que distingui-lo das outras criaturas, não é? Porque nós somos falíveis e começamos a envaidecer demais, achamos que somos bons demais, achamos que somos só para os mentores e começa toda essa perturbação. Por isso Jesus convocou. Necessário é que desçamos. Então aí já é o outro dia. E Jesus começa realmente a caminhada de retorno à planície. Então ali os três vão aproveitar para conversar e vão falar assim: mas Jesus não disse que era necessário primeiro vir Elias? Aí Jesus vai dizer para eles: olha, na realidade Elias já veio e fizeram o que quiseram com ele. Eles entenderam imediatamente
que ele falava de João o Batista. João Batista era a reencarnação de Elias. Entenderam imediatamente. Então, nesta passagem, em cada fala de Jesus, tem ensinamentos profundos. Mas foi necessário a codificação, Allan Kardec, para nos ajudar a interpretar aquilo que fugia à nossa compreensão. Então, nós percebemos aí, nesta passagem, a reencarnação também. A reencarnação está expressa como a mediunidade, como a materialização de espíritos, a transfiguração, as propriedades do perispírito, tudo nessa passagem evangélica. A postura dos médiuns perante as criaturas, né? Não rejeitando as criaturas, não rejeitando ao mundo, não tem razão de ser a mediunidade se ela não for utilizada para o avanço da humanidade, para a ajuda aos que sofrem. Dentro do Evangelho. Eles vão descendo a montanha. O que está ocorrendo na planície? Na montanha nós tivemos o exemplo, no ápice, do cume, a grandiosidade da mediunidade. A mediunidade exercida com equilíbrio, como que ela se processa. Nós tivemos um exemplo de como deve ser uma reunião mediúnica, recolhida em prece. E não é dormindo que eu vou ter uma reunião mediúnica excelente. A maioria das pessoas falam, dormiu porque o espírito saiu para trabalhar. Cuidado, viu? Nem sempre. É dificílimo. Dormiu porque dormiu mesmo. Porque está aí em vigilante. Porque dentro de uma reunião mediúnica, eu não fui ali para dormir. Eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar vibrante, eu tenho que estar meditando, atento para os fenômenos. Agora, se tem um médium para dormir em certas reuniões, ele já sabe que foi ali para dormir, reuniões de materialização, que nós já fomos ver. Mas quando todo mundo começar a dormir, muito cuidado. E sempre a pessoa dá desculpa, dormiu até, e o espírito saiu para trabalhar. E a gente percebe, dormiu que dormiu mesmo, o espírito está ali dormindo, não aproveitou nada e não trabalhou nada, né? Então, muito cuidado. A gente sempre tem uma desculpinha para tudo, né? Nós somos danados. Quando surgiu a psicologia, uma ciência maravilhosa, né? A ciência do espírito, para nos explicar nossos traumas, nossa inferioridade, o que a sociedade começou a fazer? Procurava os psicólogos para não assumir os erros. Sentava lá, eu tenho um trauma. Quem é culpado? Meu pai, minha mãe, a professora, a sociedade, porque eu sou a grande vítima. Então, uma ciência que despontou para corrigir, né? Se o espírito aqui na Terra utilizasse bem, ficou novamente para acobertar os nossos erros. Aí vem a reencarnação. A reencarnação, as pessoas ou sentam na beira do caminho e falam, eu não dou conta mesmo, mas eu tenho outra reencarnação, na outra é o melhor. Ou então, tudo que acontece, tá lá a pessoa casada, o casamento tá bom, lá vai tudo bem, encontra uma outra, começa a gostar, e fala assim, tem que largar minha esposa e ficar com aquela, porque eu tenho certeza que aquilo é de reencarnação passada, né? Então eu abandonei na reencarnação passada e eu tenho que ir. Já vi muita gente desculpar esses desejos com reencarnação passada. É alma gêmea, minha esposa não é alma gêmea. Outro desequilíbrio, né? Aí de repente, tudo começa a dar errado na minha vida. Pois é, nada dá certo, porque os obsessores não me dão paz. Não sou eu que sou errada, são os obsessores. Então sempre nós temos desculpas para as nossas falhas. Na realidade, se um obsessor está comigo, alerta. Ele não está comigo porque eu sou santa. Eu sou defeituosa. Então deixa o obsessor para lá e vou me curar. Não é? Vou me curar. Porque não tem obsessor que aguente uma pessoa que só vive do Evangelho. Ele só está ali porque alguma coisa em mim o chamou. Não é? Então o mal existe onde está o mal. A fim atrai a fim. Ou é por dívida do passado, ou deslizes agora. Mas o melhor para curar o obsessor, se eu detecto do meu lado, sou eu mesmo, mudando as minhas atitudes. Porque ele vai mudar ou vai me abandonar. Não é? Ele vai aprender comigo e melhorar ou vai me abandonar. Então é necessário equilíbrio dentro da doutrina espírita, dentro das ciências, e nós aproveitarmos tudo para nós, e não para culpar os outros ou para desculpar os nossos erros. Então Jesus começa a sua descida. Lá no ápice, a maravilha da mediunidade equilibrada, com prece, com tudo, e Jesus ensinando. Na planície,
O que está ocorrendo na planície? Um jovem jaz por terra. Ele baba, ele espuma, amarelo, o pai ali desesperado. E os apóstolos de Jesus lá: afasta-te, Debu, é o próprio demônio, volta para as hienas. Outro chega: meu Deus do céu, que é isso de espírito imundo? Larga esse rapaz. E a gritaria, né? E o pessoal preocupado com aquela gritaria. E outro vira: meu Deus, se o mestre estivesse aqui, ele nos abandonou, o que é que nós vamos fazer? É o demônio, afasta-te, demônio, eu te excomungo, eu te esconjuro, né? A gritaria na planície. E Jesus vai aproximando. Jaz o jovem por terra, né? O que está acontecendo com ele? Um parasito espiritual está junto deste jovem. Por um acaso? Não. Ele se encontra ali porque foram amigos de outras vidas. As raízes se perdem na noite do tempo desta vinculação. Foram companheiros, comensais, né? Amigos. Em determinado momento, este que jaz ali por terra tira a vida do outro. São envolvidos num crime hediondo. Então este outro se acha que ele pode cobrar e acha-se ali vinculado num processo de vingança, num processo de desamor forjado por eles mesmos, porque não souberam se respeitar. Então o jovem está ali prostrado. Ora o espírito aproxima dele, o lança por terra e parece que ele está numa crise de epilepsia. Ora, quando tem oportunidade, faz com que suas roupas peguem fogo. Ora, tenta afogá-lo. Esta é a situação daquela criatura. Um espírito vinculado a ele, que nós chamaríamos de um processo obsessivo, com raízes de uma vida passada. Então, ali vinculado. E os mensageiros do Cristo, os aprendizes gritando, né? Aqueles que não puderam estar com ele. Então Jesus, quando aproxima, que chega à planície, então olha a diferença. No monte, na altura, a magnitude do equilíbrio, a vida equilibrada. Cá embaixo na planície, a humanidade com todos os seus desatinos, com todos os seus desequilíbrios. Então nós percebemos aí níveis evolutivos, né? Níveis evolutivos e a necessidade da descida de espíritos mais evoluídos, nossos professores e instrutores, junto a nós para nos ajudar nas nossas caminhadas. Jesus, ao aproximar, eles gritam: que bom, mestre, que estás aqui. E Jesus vê o pai da criança, do rapazinho, e o pai explica a Jesus o que acontece normalmente com seu filho. E Jesus pergunta se ele quer que o filho dele seja curado, se ele tem fé. E ele vai falar com Cristo que ele tem fé e quer que seja curado. Jesus, com toda serenidade, encaminha para o rapaz. A postura dele é digna, sem estardalhaço, sem barulho, com amor, com autoridade, sem apeguismo. Fala: espírito cego, surdo, mudo, te ordeno, afaste deste rapaz e não volte mais. Imediatamente o rapazinho foi voltando à coxa, foi voltando à normalidade. Jesus o tocou na fronte, ele sorriu, levantou meio espantado. O pai, encantado, tinha processado a cura, o desvinculamento do parasito espiritual. Todos ficaram ali boquiabertos. Jesus conseguiu e eles não. E a multidão continua ali no decorrer do dia. Jesus vai fazendo outras curas e os apóstolos aí esperando para conversar com o mestre. Aí, quando foram passando, foi o anoitecer, eles rodearam em torno do mestre e perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos afastar, né, o espírito imundo? E Jesus falou assim: para lidar com esses espíritos é necessário jejum e oração. Jejum, jejuar de vossos vícios. Então estava aí dada as primeiras diretrizes para uma reunião de desobsessão. Como é que os médiuns que trabalham em reunião de desobsessão
e incluindo vibracionais, médiuns que recebem e doutrinadores. É jejum e oração. Então, se eu vou para uma reunião mediúnica, depois de um dia tarefado, sem um momento de descanso, sem pressa, e chego lá em cima da hora e sento e já vou recebendo espírito, não vai ter muito equilíbrio. Então é necessário que esse dia eu trabalhe, que eu vigie, trabalho normalmente, o trabalho não vai impedir, vai depender de como eu trabalho. Seja onde eu estiver trabalhando, que eu trabalhe aquele dia mais harmonizado com o trabalho, com as criaturas e com tudo. É claro que eu saio do trabalho, não precisa eu ir direto. Faço uma alimentação mais saudável este dia, tomo banho, vou refletir, fazer uma leitura edificante e me encaminhar sereno para o centro, fazer oração, chegar lá, ao entrar no centro, nada de ficar nas conversas corriqueiras. Ali é um tempo de oração, é dia de uma reunião mediúnica. Mas a maioria das pessoas, até na hora da reunião mediúnica, está falando sobre moda, sobre problema, eu tive isso em casa, eu tive aquilo, tive isso no serviço, e vai conversando. Não, aquele momento é para esquecermos os nossos trabalhos. A conversa deve ser edificante em torno do Evangelho. Deve ter livros ali, a pessoa já vai lendo, para harmonizar-se também. Porque se eu continuo falando dos meus problemas, eu não desvinculo deles. Se eu estou com raiva da pessoa, se a pessoa me feriu, eu vou desabafar ali, eu não desvinculei. É através de uma prece, de uma leitura edificante, que eu vou cortar também esse elo com os problemas diários, para estar mais limpo, para comunicar com os outros. Então é necessário prece e jejum. Jejum dos vossos vícios. Então um médium intolerante, um médium irritado, um médium vaidoso, não adianta ele jejuar, ficar só bebendo água o dia inteirinho, que chegou lá o maior jejum que era dos vícios, ele não fez. Como que a mediunidade vai ser bonita? Ele vai até receber espíritos, porque a moralidade da mediunidade não está em si. Não significa que eu sou médium, que eu tenho moralidade, não. A mediunidade depende disso. Ela existe e vai ter comunicação. Agora, eu é que vou estabelecer com quem eu vou comunicar. Eu vou me comunicar com espíritos obeteiros, espíritos brincalhões, espíritos sérios. Que tipo de espírito com os quais eu vou me comunicar? A mediunidade está aí. Ela independe do fator moral. Eu é que vou moralizar. Porque todos estão aí, querem comunicar e vão comunicar. Agora, eles vão comunicar de acordo com o médium. Né? Então o médium brincalhão, o médium inconsequente, quantas vezes ele fica ali, ó, anos e anos com o espírito. Ele está pensando que é um espírito superior, é um espírito brincalhão. Está ali vinculado, dá até conselho, mas repara que os conselhos não vão além do que eu poderia dar, ela poderia dar, até melhor. Porque o espírito fica ali, conversa sobre namoro, conversa sobre casamento, conversa sobre jogo de loteria, sobre finanças, compra de lote. Que espírito é esse? Eu não vou lá conversar com ele, eu converso com o senhor, que é até melhor que eu estou vendo, né? Então o médium que se presta a isso, vamos tomar cuidado, né? Nessa hora a gente vê ali um espírito totalmente brincalhão. Ficou ali, o médium se acomodou, ele gosta de bater papo, está batendo papo com os outros. Ó, eu acho que esse casamento vai dar certo, até que roupa eu vou fazer. As pessoas já perguntaram, você acha que aquele vestido tá bom? Já perguntaram isso para espírito. Né? Eu vou com esse vestido, com o que eu vou? Mediunidade, então não precisa não, nós conversamos entre nós. É aí que a gente tem que tomar cuidado, porque quando o médium se presta a todas as coisas, né, nem toda hora a mediunidade, ela é instável, porque eu jogo com os meus sentimentos, a minha aura nunca que é equilibrada. Ora eu tenho um desânimo, ora eu estou triste, ora eu estou alegre. Então ora a minha mediunidade é estuante, ela é magnífica, eu comunico, ora não. Então tem que evitar o misticismo. Quantas vezes a pessoa já está permeando, você está vendo alguma coisa aí, eu não estou vendo nada. Né? Olha, às vezes as pessoas chegam, acho engraçadinho, né? Chega, conversa, viu alguma coisa? Não vi, né? Gostaria de ter visto, gostaria de aliviar a pessoa, mas não foi. Então eu tenho que ser honesto. Né? Fico meses sem perceber nada, uma porteira. Agora, de repente, dá um relance, vem, você acerta, aí todo mundo começa a perguntar e não vem mais nada. Né? Porque depende da outra criatura que está na hora. Então o médium costuma forçar demais. Ele não quer perder o crédito e ele não está vendo e começa a inventar. Temos que ser autênticos. Eu não estou vendo nada. Eu não estou aqui para projetar a minha pessoa. É o Evangelho de Jesus. Eu não posso me preocupar se você é desacreditado ou não. Mas o compromisso há de ser com equilíbrio. Porque as criaturas merecem o melhor de nós. Elas vêm confiantes. Então o melhor é que eu seja honesto. Eu não estou vendo.
E as pessoas sentem satisfeitas com essa honestidade. Então não há porquê o médium, por medo de perder crédito, falar, inventa, estou vendo isso, vi aquilo. Ocorre muito disso. Então é necessário que a hora que eu ver que não tem nada, não tenho nada. Né? Quantas vezes já me pediram assim, olha, Nilde, você trabalha então na parte mediúnica? Eu falei assim, eu trabalho, eu estou aí. Agora os espíritos aqui mandam, eu sento. Fico lá mudinha, não vem nada, beleza, engulo, não vem nada. Eu não vou falar, se não vem, né? Aí às vezes as pessoas ficam desapontadas e eu falo assim, olha, isso comigo ocorre, agora com outros pode não ocorrer, mas comigo sempre ocorre. E eu fico à disposição, fico aí, né? Também não vou falar que não vou ficar, não. Me pediram, eu estou lá. Confio nos espíritos, confio nas criaturas, no critério, vem a mensagem. Agora, acreditem, mas acreditem analisando. Eu não posso falar assim, ó, que sou isso, eu não vou sentar, não. Confiou e pediu, eu sento. Veio, eu falo. Não veio também, eu não falo. Porque nós somos muitos, vamos analisar a mensagem. Ela serve, vai ficar. Não serve, vamos criticar com o médio, ajudar, não é? Isso é mediunidade, ela é saudável. Mas a gente tem medo de cair nos descréditos, é vaidoso demais. Então fica ali, daqui e dali, tolhendo a mediunidade. Não pode. Eu me abro aqui, você quer, vou trabalhar. Agora vem e fala comigo os meus erros. Eu não posso ter medo das criaturas me apontar os erros. Eu falava com ele antes, uma vez eu fiz uma palestra horrível. Quando eu fui analisar, eu tinha falado coisas sobre o impulso pessoal, de um momento de desequilíbrio, de amargura da vida. Joguei aquilo tudo. Quando eu descobri, eu liguei para o centro. Ó, convoca o pessoal que eu agora estou pedindo, eu vou fazer uma palestra de novo. E vou falar que eu errei. E foi todo mundo. E cheguei lá, falei que errei. Mas eles não me chamaram nunca mais. Acho que eles ficaram com medo demais. Mas eu fui lá e falei, ó, desfalei tudo. Olha, está em Allan Kardec, né? E expliquei tudo para eles. Que eu tinha errado demais. Que aquilo que nós tínhamos falado anteriormente foi sobre o impulso, né? É meu, e aí eu devo ter dado abertura, é claro que deu para outras inteligências, ia perturbar profundamente o grupo. Então reuniu todo mundo e falei que estava errado. Arranja gente melhor, não é? Então é necessário a gente ter este critério dentro da mediunidade. Então é necessário orar e jejum. Jesus estabelecia os padrões para uma reunião também de desobsessão. Como no monte, lá em cima, ele estabeleceu também os padrões para uma reunião mediúnica que não é de desobsessão. Na reunião de desobsessão, eu vou ter uma maneira de agir. Numa outra reunião que não é de desobsessão, eu vou ter outra maneira. Mas em todas elas é fundamental a meditação, é fundamental a prece e o Evangelho de Jesus. Sem ele, eu vou cair assustadoramente. Então, João, diante desse fenômeno no Tabor, Pedro, ele é convocado para calar. Chegar lá e não dar a manifestação do que tinha ocorrido. E realmente eles não vão narrar para o pessoal, porque tem certas verdades em determinados momentos, elas são tão lindas que elas podem enlouquecer as pessoas. Como também uma coisa horrorosa pode me enlouquecer, como uma coisa esplendorosa. Mas mais tarde, João, né, no seu evangelho, ele vai lembrar disto, porque ali no Monte Tabor, ele descobriu a vida, a verdadeira vida estava em Cristo. A nossa vida estava em tudo o que ele estava ensinando. Aquilo era a vida, mas aquilo que eu estava vivendo era a morte do espírito, a materialidade, os vícios, é morte para o espírito, porque gera fluidos negativos que me obscurecem. Então, ele viu que era a vida. E ele vai falar no seu evangelho, né, que ele era a luz, que ele era a vida dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, realmente ele descobriu. Jesus era a vida, era a luz, ela resplandeceu, está no evangelho de João. E as trevas não compreenderam. Realmente nós não compreendemos. Tanto não compreendemos que vem Allan Kardec exatamente para resgatar o Evangelho, não é? Para que nós possamos realmente entender a mensagem de Jesus. Mas nós nos preocupamos com que corpo de Jesus era carnal ou era fluídico. Vemos reuniões de horas e horas para debater do corpo de Jesus.
É como se nós reuníssemos aqui para debater quantos tijolos gastaram, a tinta da cortina como é que é. E saímos daqui sabendo quantos tijolos, a tinta tal que é. Mas não saímos melhores. Então não vamos parar no aspecto exterior de Jesus. A mensagem de Jesus fala por si própria. Fala tudo. Basta ficarmos na mensagem. Assim é Deus também. Um grupo que foi chamado, olha, Hilda, nós vamos fazer uns debates sobre Deus, né? Nós queremos saber se ele tem forma, se ele não tem forma. Eu falei só, eu por enquanto não tenho condição. Eu só tenho que saber de Deus o que Jesus me ensinou, né? Ele é o Pai, é o Criador, eu aceito. Minha inteligência está desenvolvendo para que eu o compreenda mais profundamente. Mas agora vamos viver as leis dele que Jesus trouxe, não é? Então temos que estar nas leis trazidas por Jesus, porque nós vamos chegar lá. Então dentro da mediunidade também, há de haver este equilíbrio, não é? Estarmos com todos. Necessário é descer, não é? Necessário é colocar a mediunidade a serviço de todos, porque é através dela que a humanidade cresceu. Os profetas, os grandes inventores, nada mais são do que médiuns receptivos. Eles recebem as intuições. Beethoven, quando compunha as suas músicas, ele falava, entro num estado de êxito, de êxtase, e eu escuto os sons e volta correndo, principalmente quando ele estava em contato com a natureza, e ia escrever. Outros ouviam vozes, Joana d'Arc ouvia vozes, então falava, é o meu demônio, porque demônio significa anjo, né? Sócrates tinha a voz, é a mediunidade, são os espíritos entre nós. Aqui agora, gente, é um verdadeiro festival de espíritos. Tem muito mais desencarnados do que reencarnados. Tem o trabalho deles, né? Tem os mentores de cada um de vocês. Além dos mentores, tem aqueles espíritos familiares, aqueles que acompanham, que ficam aqui, não é? Vem. Se tem algum que está perturbando, vem e fica. Vai depender da conduta de cada um depois, não é? Se tem algum que está, porque todos vocês têm uma luz diferente, essa luz atrai quem está nas trevas. Então vocês, ao caminharem para as ruas, é muito comum um espírito estar ali perturbado, sofrendo, vê vocês e fica juntinho. Você é uma luz, ele tem que ir para você mesmo. Aí você sente mal-estar, sente aquilo, para a doutrina espírita não está boa para mim. Eu vi passando mal depois que eu entrei nela. Não está bom aqui nada, você é uma luz que você acendeu. Os espíritos estão na terra, ficam juntinhos. Porque a hora que você entra dentro do centro, eles ficam ali. Aí a pessoa fala, até que eu fui no centro sair bem melhor. Você foi um médium de transporte, transportou um doente lá para dentro. Então, os centros espíritas geralmente têm a sua contraparte espiritual, onde aquelas criaturas que foram trazidas, elas ficam lá para tratamento. E muitas vezes, às vezes, antes de eu ir para uma reunião, eu sinto mal. Quantos de nós sente mal-estar, sente uma vontade de não ir, aquela coisa? É aí que deve ir. Vocês foram uma luz, um imã, um atrativo, está socorrendo alguém que só vai entrar num centro espírita através de vocês. Então, as reuniões devem ser bem frequentadas. Eu devo estar presente. E não incomoda se tem repetição, não. Você repetiu, já aprendeu, mas o espírito que está ali com você é a primeira vez que está ouvindo. Olha que maravilha que é. Temos que conscientizar da mediunidade. Todos aqui são médiuns, são espíritas, ouvem palestras, então se transformarem em medianeiros. Todos vocês vão estar sujeitos a mal-estar de repente, a uma irritabilidade. O que fazer nessa hora? Uma prece. Porque sabe que você vai a um centro, tem um espírito precisando de socorro, ele não entra em centro de jeito nenhum, põe ele vinculado a você. Porque você tem algo que atrai, você é um socorrista, é um enfermeiro aí nesse hospital que é a Terra. Então não há por que temer. Diante de qualquer imprevisto, o Evangelho está aí exatamente para isso. Faça uma leitura, imediatamente faça uma prece, eleva o pensamento em Deus e carrega aquela carga abençoada para dentro do centro. Não pode afastar. Quantas vezes numa campanha do quilo, numa tarefa que está fazendo, a espiritualidade vem e coloca uma série de espíritos para observar. Às vezes a espiritualidade confia em você, sabe que você vai na campanha do quilo e que eles te batem na cara, você não está nem aí, você dá mensagem, põe cachorro em você, você volta. Tem uns espíritos renitentes que falam assim, acompanha aquele irmão para você ver. Olha o que acontece com ele. Aí esse dia que cachorro mais late em você. É esse dia que você tem que dar mais um exemplo. Porque normalmente tem um espírito com uma equipe te acompanhando. Nós somos acompanhados por equipes que trazem espíritos para nos observar. Então, quando nós falamos, que decepção para ele. Às vezes investiu na pessoa, a pessoa não deu bom exemplo. Olha a Palminha lá, olha Zé Grosso, olha o irmão Camilo.
todos sem jeito. Meu Deus, eu confiei naquele companheiro, falei com os espíritos, observa que aquele é forte, e de repente vai ele lá me lidando. Então nós não podemos me lidar. Já sabem vocês aqui, hein? Todos os espíritos superiores confiam em vocês. Todos. Nós somos agora uma equipe vinculada a esses espíritos. Se somos vinculados a ele para um trabalho, não esperemos somente rosas. Nós somos médios. Então, vai nos assaltar toda sorte de problema. Porque quando você está trabalhando num hospital, lá não é lugar de piquenique. Entra acidente de todo jeito, de toda hora. Tem hora que você não tem tempo nem de almoçar dentro do hospital. Pois a terra é um hospital. Nós somos enfermeiros dentro desse grande hospital. Pegando os acidentados, desencarnados e trazendo para o hospital, que é o centro espírita. Então, por que ter medo? É só na hora, quando nós temos uma doença e não tomamos um remédio, a hora que vem a inquietação, o remédio é o Evangelho de Jesus. Necessário é que desçamos para o mundo de dores, para o mundo de sofrimento, para o mundo sobressaltado, com a nossa mediunidade. Então, a mediunidade não é só aquela que tem aspectos mais ostensivos, não. Todos nós somos. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa que chegou perto de você com um problema e imediatamente vem um espírito, às vezes é no meio da rua, vem o espírito guardião do quarteirão, põe a mão aqui em você e você fala totalmente sob o impulso daquele espírito, desde que ele encontrou recursos. Então, alegria na nossa vida, confiança na mediunidade e utilizando bem. Não é? Então, a mediunidade não é só para sentar no pé do espírito e conversar, não. Muito mais ela é para trabalhar em benefício de todos. Não é? Paulo de Tarso foi um médium magnífico. Lucas foi um médium magnífico. Lucas curava. E todas as horas que ele curava, ele estava também envolvido por um espírito. Então, através dos passes de vocês podem curar. Não pare para perguntar se curou, não. Mas podem saber que estão curando. Se não está atingindo o corpo físico, estão atingindo o perispírito. Essa é a mediunidade. Mediunidade sem medo. Não tenha medo dos pobres, coitados dos espíritos obsessores, não. Ele pode aparecer com o olho assim, pode aparecer até na forma de animal. São nossos irmãos. Para que correr deles? Ninguém resiste ao amor. É impossível resistir ao amor. Paulo de Tarso fala, não deveis nada uns aos outros, a não ser o amor, porque o amor não faz mal ao próximo. Então, um médium inspirado no Evangelho de Jesus, em determinado momento, ele verá senhorar da sua área mediúnica um espírito desequilibrado, ele não vai se desequilibrar. Ele vai se posicionar e amar profundamente, porque aquele espírito não vai violentar quem o está amando tanto, e ele vai sentir. Então, numa reunião de desobsessão, o primeiro educador do espírito não é o doutrinador, é o médium que lhe dá a condição de se expressar. Se este médium é educado, ele vai equilibrar a fala do espírito desequilibrado, não vai deixar dar murro na mesa, não vai deixar ele chorar, esgadanhar, espernear, porque só faz isso porque o médium é desequilibrado. Porque não, o médium é o senhor do ato mediúnico. Ele é que comanda, com a mente e com tudo. Com muito amor, ele recebe todas as emissões do espírito, mas ele tem que educar aquele espírito. Então, ele vai permanecer quieto, o espírito vai aquietar. Né? Tem médico que até levanta a cadeira, até quebra a cadeira, que dá murro, né? Então tudo isso é necessário ser analisado. Quando é que é do médico, né? Quando é que tem realmente um espírito benfeitor ali. E quando esse médico vai receber um espírito para tratamento, ele tem que ter muito equilíbrio. Ele é o primeiro médico do espírito. A sua disciplina vai ajudar o espírito. Mas se ele não contém a fala, tem espírito que não cala de jeito nenhum. Né? Quando manifesta através de mim, vocês podem ter certeza que eu calo, tá? Eu só falo assim na oratória. Mas deve ser difícil para eles manifestarem através de mim, porque eles falam e falam mesmo, né? Mas lá quando eu estou numa reunião mediúnica, eu sei, olha, vai falar meu filho, mas nós não estamos no oratório. Então tem hora que eu, né? Para que o espírito escute o doutrinador. Então tem espíritos que não calam, porque o médium não tem disciplina. Fala e fala alto. E o doutrinador fica ali sem saber o que fazer. O que o doutrinador vai fazer? Naquele momento ele vai educar o espírito do médium também. Eu estou convocando que o espírito do médium coopere comigo. Né? Já fiz isso muitas vezes, quando me põe como doutrinador. Eu faço de tudo na doutrina, tá? Não sei se faço bem.
A intenção é ajudar, mas queriam me pedir para ajudar na doutrinação, para ensinar, porque a gente montou um curso de doutrinação. Então, que eu fosse a doutrinadora. Aí, naquela noite, nós fomos o doutrinador. Mas acontece que o médium estava por demais indisciplinado, né? Então, ele não estava, assim, dando a condição equilibrante para o espírito. Aí nós pedimos, né, que o espírito do médium, que o médium cooperasse, que estavam precisando. Para você ver que maravilha. No instantinho já foi aquietando, falando mais baixo assim, e deixando o espírito manifestar. Uma vez também nós fomos numa reunião, né, para ajudar. Quando as pessoas pedem e elas se abrem, a gente vai e ajuda. Quando não pede também, a gente não vai. Então os médios estavam assim com problema e tudo, eles mesmos é que pediram. Então olha bem, manifestou um espírito feminino. Olha bem, quando há necessidade, os espíritos deixam a gente ver. Quando não há, a gente não vê. Então, está lá manifestando assim, porque eu sou um dragão, eu estou cuspindo fogo, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu achei aquilo estranho, né? Aí, imediatamente, os espíritos ajudaram. Aí, quando eles ajudaram, está lá aquele espírito feminino, sofredor, obscuro, e quietinho, era o médium que estava falando. O médium percebeu mais ou menos as vibrações do espírito, que era um espírito que tinha provocado vários abortos, né? Então, ela, com a sua fantasia, começou a falar, que eu sou um dragão, que eu engulo criança, que eu não sei o que lá. E o espírito sofrendo, doido para manifestar. E quase começou a tomar uma forma animalesca. Quando o espírito estava encaminhando para tomar uma forma de um dragão que devora a criança, né? Aí, imediatamente, eu falei, estamos pedindo prece para o médium. Que até então eles tinham pedido prece para o espírito, né? Eu falei assim, agora nós estamos pedindo prece para o médium, para que ele tenha condições, né? Aí, na mesma hora, voltaram tudo para o médium. Voltaram, o médium aquietou. Ele foi aquietando, ele fala, eu sou um dragão, eu como criança, vem aquele choro ao espírito manifestando, né? Então, é necessário muito equilíbrio. Ele não tinha forma nenhuma, mas era um espírito muito sofredor, ele começou a sentir aquilo, o médium que estava passando. Por quê? Porque dentro da literatura espírita tem as formas de espíritos animalizados. Então, de repente, o médium associou coitado. O primeiro contato dos espíritos é com minha aura, é com minha intimidade psíquica. Ela tem que estar bem equilibrada para começar a processar o tratamento do espírito. Se eu me apavoro, né? Então, não tem condição. Se ele está com uma forma bastante feia, né, que já está assim caindo para uma animalidade, cabe a mim naquele momento ser firme e com pensamento firme numa forma humana, ele ali não conseguir desvalar, mas manter-se na forma humana ou até voltar por uma forma melhorada. A mediunidade é um encanto, não há por que temê-la, mas ela há de ser assentada exatamente com Jesus. Então, o livro dos médiuns vem nos trazer um esclarecimento a respeito da mediunidade. Não é? Dentro da doutrina espírita, é aquela obra que vai nos colocar frente a frente com a parte prática. Porque tem a teoria, fala-se dos espíritos, mas o livro dos médiuns é a parte prática. Como eu me comunico com o espírito. Então, o livro dos médiuns, a mediunidade, dá uma segura direção para qualquer tipo de comunicação. Olha, eu falo assim agora, porque antes não podia falar em espírito, que eu corria mesmo, tinha pavor de espírito. Quando eu dormia, né, que eles começaram a trabalhar, então que às vezes desprendia, que via algum espírito, voltava correndo, lia o evangelho, um punhado de coisa, apavorado, né? Tinha medo, até descobrir que não há por que ter medo dos espíritos. Isso demora, é com a educação, é com o exercício da mediunidade, é com a leitura e, acima de tudo, descobrindo amor no coração. Então, quantos espíritos já manifestaram, queriam nos agredir e falavam assim, não tem jeito de agredir vocês. O meu problema é com ele, agora vocês estão todo mundo rezando por mim, todo mundo gosta de mim, eu tenho que ceder. Ele falava da reunião mediúnica. Então, o problema era com a criatura só. E ele falava assim, com vocês eu não posso fazer nada. Meu problema é só com ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ouvir vocês mesmo, porque todo mundo aqui está me tratando muito bem. Né? Então, o amor é irresistível para qualquer tipo de espírito. Está perto ali? Está na hora, né? Ué, já são 9h20, então já está na hora de acabar. Né? Nem vi passar, gente. Vocês não desculpem. Né? Vocês desculpem. Então, queridas criaturas, queridos médiuns, né, que estão nos ouvindo, saibam que não é privilégio
a mediunidade. A mediunidade é uma bênção entre nós. Só que é um canal que por algumas criaturas está obstruído. Então a comunicação não vem. Ou então está sendo mal utilizado. Utilizemos bem, através do Evangelho de Jesus. Então, quando ele nos concita em vários momentos a várias atitudes, é exatamente primando por nossa mediunidade. Quando ele fala, se nós formos fazer uma oferta no templo, chegando lá, lembrar que alguma pessoa tem alguma coisa contra mim, eu largue ali a oferta e vá reconciliar primeiro com os meus adversários. Não há mediunidade que evolua num coração empedernido, num coração que tem raiva, que tem mágoa de alguém. Então ele vai ali comunicar com os espíritos que têm mágoa. Ela não vai evoluir. E ela evolui com a evolução do médium. Então Jesus a todo momento vai nos concitar para uma atitude digna, uma atitude de amor ao próximo. Quando ele fala também que deveremos amar a Deus de todo o teu corpo, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Este é o primeiro, mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, esse é a lei e os profetas. Então, no amar ao próximo como a mim mesmo, resume a lei. Que lei que Jesus se referia? A lei natural, ou seja, a lei divina. Exatamente porque Jesus veio trazer para nós as leis divinas, as leis que regem o universo, que regem os mundos, leis essas que devem reger a nós também. E se essas leis se incorporarem em nós teríamos o que nós mais ansiamos, que é uma sociedade justa. Ela só virá ser justa se nós formos justos, porque a sociedade é a somatória das criaturas. Então, não tem um governo que vai fazer um governo bom se ele está governando pessoas que não são boas. Então, o Evangelho desponta como corretivo. Não vai punir. As leis divinas não punem, elas corrigem o indivíduo. O indivíduo não tem punição. E a mediunidade é a maneira magnífica de nós estarmos mais ostensivamente ligados a essa comunicação. Enquanto os espíritos inferiores utilizam da mediunidade e se impõem a nós, os espíritos superiores, nossos instrutores, respeitam o nosso livre-arbítrio. Daí a nossa convivência e o nosso contato com esses espíritos superiores devem ser bem discernidos, porque em determinado momento eu peço tudo a eles e eles se calam. Se calam porque são mestres, se calam porque nos amam e se calam porque naquele determinado momento eu devo exercitar a minha inteligência e procurar suprir aquela dificuldade, porque é somente trabalhando assim que eu cresço. Enquanto os outros inferiores não respeitam nada, tentam solucionar, dão opinião, dão ideia e desrespeitam o nosso livre-arbítrio. Os superiores, mesmo sabendo que naquele momento eu estou utilizando o meu livre-arbítrio e que vou me sair mal, mesmo assim eles respeitam. Porque muitas das vezes, para nós, a dor, um erro, vai marcar mais do que o acerto constante. Porque é caindo que eu aprendo a levantar. É experimentando que eu vejo que serve e não serve. São as alternativas de dor e de alegria que me dá a exata medida da alegria, o exato valor da dor, da luta, da dor e do trabalho. Portanto, não nos afastemos dos espíritos superiores, dos nossos amigos espirituais, quando eles silenciam diante de algum questionamento. É porque aquilo cabe a mim definir, cabe a mim raciocinar, cabe a mim realizar, e não a eles, porque senão nós seríamos párias, E eles nos querem lado a lado trabalhando. Muitos de nós afastam daqueles espíritos que exigem disciplina. Mas muito cuidado, tem certos espíritos que parecem que são superiores e não são. Exigem absurdos. Cuidado quando eles estão exigindo absurdos, É muito necessário a gente observar isso também. Porque um espírito superior, todas as ordens dele, tudo é pautado no bom senso. Tudo aquilo que vai me colocar em ridículo não pode vir de um espírito compromissado com o Evangelho de Jesus. Então, certos rituais, certas normas, certas exigências, é preciso tomar cuidado, Às vezes um espírito manifestava e falava assim: eu agora estou cansado, me traz a cadeira, me traz um copo d'água. Esse era do médium, O espírito não cansa assim, então o espírito que estava lá, eu estou cansado.
Outra hora exige uma série de coisas. Vamos fazer isso, vamos bater palma, vamos começar a bater palma todo mundo para os fluidos melhorar. Ah, um espírito desse não serve para mim não. Viu? Mandar lá, tá todo mundo reunido, vamos bater palma aqui para dar uma vibração para sair os fluidos. Ah, que espírito danado, senhor. Olha, o espírito bom, ele põe um pensamento lá e melhora tudo imediatamente, não fica batendo palma. Certo? E as pessoas, às vezes, a gente tem que ter muito respeito, elas fazem. Né? Porque elas acreditam. E os espíritos superiores até aproveitam certas situações para ter até algumas curas. Porque aquela pessoa que está ali tão bem imbuída, né, não merece tanta coisa ruim dos médios irresponsáveis. Então isso é o que nós teríamos que falar sobre a mediunidade, né? Rogando a Jesus, rogando aos espíritos diretores do planeta, né, que estejam sempre conosco, principalmente nos corações de tanta boa vontade, para que possamos exercitar a mediunidade. Não tenhamos medo dela, em tempo algum, não é? Então, nós vamos terminar assim, por que não lembrar Paulo de Tarso? Paulo de Tarso que faz a apologia do amor. Paulo de Tarso, né, que foi um médium magnífico, que sofreu como nós, que cometeu um erro e depois se regenerou diante do trabalho que ele fez. Então que nós não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer aqui agora. Não vamos delegar para outra reencarnação a nossa oportunidade magnífica de trabalhar. Porque se nós deixarmos para outra reencarnação, pode ser que nós venhamos a fazer isso num outro planeta e não na Terra do terceiro milênio. Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar com alegria, com equilíbrio, dando tudo de nós que nós pudermos dar. E pode ter certeza que tudo que estiverem dando de bom coração vai pesar fundo na balança divina. E é necessário que se doem com amor, né? Mas sem também comprometer a vida. Tudo há de ser equilíbrio. O trabalho no lar, o trabalho nos centros, o trabalho de um modo geral. E Paulo de Tarso mostra isso, tanto que amanhã a gente vai desenvolver bem esse exemplo de Paulo. E como ele é o próprio exemplo do amor, vamos pensar nele agora e vamos fechar nossos olhos, vamos sentir as vibrações maravilhosas. Quem não quiser também não fecha não, né? Do jeito que vocês acharem melhor de comungar com esses espíritos que nós vamos pedir para nos ajudar aqui agora. Lembrando que o médium deve estar imbuído deste pensamento de Paulo de Tarso aqui. O médium que não tem amor, que não tem caridade, ele é uma árvore com muitas folhas, mas que não dá fruto. Ele é uma flor que não perfume. Então, Paulo de Tarso, né, que nos envolve aqui agora, que abençoe, que todos possam energizar bastante, continuar com seus trabalhos. Querido pessoal de Mateus Leme que está ali, faço força que vocês vão firme no trabalho de vocês, tá? Então, Paulo de Tarso, o batalhador, disse assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tenha amor, eu serei como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua uma fé de maneira tal que eu transporte os montes e não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu entregue a minha fortuna para ser distribuída entre os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado e não tenha amor, nada disto me aproveitará. Porque o amor é sofredor, o amor é paciente, o amor não é invejoso, o amor não se irrita, não pensa mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, não se ensoberbece, não trata com leviandade, não porta, tudo sabe, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. É por esta causa que eu, Paulo de Tarso, sou prisioneiro do Senhor, pelo qual eu sou
embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Rogo-vos, pois, eu, Paulo, o prisioneiro do Cristo, que andeis como é justo, com dignidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, mantendo a unidade do Espírito pelo vínculo com a paz. Não deveis nada aos outros, a não ser o amor com que deveis amar. Porque quem ama o outro já cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não roubarás, não furtarás. Um outro mandamento que houvera, eu assim resumiria: ama o próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Com efeito, quem ama cumpriu a lei. Essa é a nossa mensagem com Paulo de Tarso. Quem amar não tem problema, cumpriu a lei. E esta lei não é dos homens, é a lei de Deus, que diviniza o ser humano. Muito obrigada. E nos desculpe aquilo que nós não conseguimos chegar depois. Até amanhã, se Deus quiser. Cadê, Eliana? Quando eu acabo, eu fico meio sem sentido. Achei o rumo pra cadeira aqui, ó. Das vibrações maravilhosas, pessoal, né? Não vamos fazer para agradecer não, porque já está mais que agradecido, né? Oração que realmente no nosso coração, né? Mas queremos lembrar que a companheira estará conosco aí de manhã, né? Das 9 às 11 horas. Ela estará falando sobre a cidade, a fraternidade e a comunidade cristã. E à tarde, das 14 às 18 horas, o movimento da fraternidade e o sustentável. Nós vamos ter aí a companheira aí o dia todo aí conosco aí, transmitindo essa gostosura de mensagem que ela é portadora, conjuntamente com os amigos espirituais. E lembrando os companheiros, né, na segunda-feira, né, na Fraternidade Espírita Cristã, a Rua Esmeralda 491, fundo, teremos o companheiro Valdemar, que estará falando sobre a perspectiva da mediunidade da nova era. E no dia 28, terça-feira, né, no Centro Espírita Zona d'Arte, a Rua Salinha 135, o nosso companheiro Emanuel Delane estará falando sobre a vigilância. E no dia 29, nós teremos a peça teatral no Cine Teatro Alhambra sobre a peça Além da Vida. Então, com isso, nós damos por encerrado a atividade de hoje. Que Jesus abençoe a todos.